Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar vendo que tá faltando uma pessoa aqui e a Fernanda é uma pessoa trabalhadora, veja bem. Então, ela não tá com muito tempo de gravar vídeos comigo. O que eu acho que é uma sacanagem, porque eu sou muito legal, né? Mentira, eu acho uma sacanagem porque trabalhar é bom, mas também é bom ter um tempinho extra, né? E a Fernanda, infelizmente, não tá tendo esse tempinho extra. Então, pra não deixar vocês na mão, eu também tô com saudade de gravar, então eu vou gravar, né? Porque, assim, não precisa da Fernanda, né? A gente não precisa dela. Então, hoje e talvez nos próximos vídeos, vocês não verão a Fernanda, mas eu prometo que ela volta logo. Então, hoje eu vou falar das minhas leituras do final do ano, que vão leituras desde outubro até dezembro. Na verdade, em novembro eu não li nada, porque foi o mês turbulento do ano passado. Então, eu vou começar falando dos 4 livros que eu li, 3 livros e um conto que eu li em outubro e dos outros 2 livros que eu li em novembro. Para começar, novembro, eu comecei o mês, assim, super empolgada, tal, para ler. E aí eu li, o primeiro livro que eu li foi Em Suas Mãos, da Bianca Briones. Esse livro faz parte da série do Descompasso do Coração, das Batidas do Coração. Eu sempre esqueço o nome dessa série, mas é uma série à parte que tem alguns personagens que aparecem que são dessa série principal que foi publicada pela Verus. Esses outros acho que foram publicados de maneira independente pela Bianca. E assim, apesar de não ter lido os outros livros da série, do Descompasso do Coração, das Batidas do Coração, eu vou falar do coração, do movimento do coração. Assim, eu gostei da história porque foi a minha primeira experiência com a Bianca Briones e eu acho que, assim, eu comecei a leitura achando que era um conto e eu vi que o negócio estava se desenvolvendo e não acabava nunca. Eu tô assim, gente, eu acho que isso é um livro. E era um livro mesmo, não era um conto. E assim, eu gostei bastante da história porque a escrita da Bianca ela é muito simples, então ela tem um ritmo gostoso de passar, ela não é muito devagar, nem muito rápida, apesar de que eu achei que alguns pedaços poderiam ter sido mais bem desenvolvidos, principalmente com relação aos protagonistas e a família deles, né, que eu acho que algumas coisas ficaram meio que, sei lá, muito jogadas, sabe, muito aleatórias, e algumas coisas que eu também não concordei que aconteceram porque não combinavam muito com a descrição dos personagens que foi feita anteriormente. Mas assim, eu gostei bastante do livro, é uma história bem gostosinha, bem rápida, é um romance muito leve de ler, e eu acho que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano. Depois eu li o outro conto, o segundo conto, se eu não me engano, que a Olivia Pilar lançou, que foi Tempo ao Tempo, que é um romance LGBT e outros, e também tem bastante representatividade. É um conto muito gostosinho sobre 2 meninas que começaram amigas e terminaram namoradas. E assim, eu gosto muito gosto muito da Olivia como pessoa, né, lógico, mas eu gosto muito da Olivia também como escritora, porque ela consegue colocar numa história bem rápida e bem simples muita coisa, e ela consegue dar profundidade a essa história e aos personagens. E eu acho que um dos elementos que mais me encantou nessa história foi ela colocar vários acontecimentos do passado, narrativas do passado o tempo todo na história, para você conseguir ver onde que o relacionamento começou, como que a amizade das 2 personagens começou, como que elas se davam uma com a outra e como que o romance surgiu também. E eu acho que é uma coisa assim, que tem muito romance de muitas e muitas páginas que não consegue ter a proeza que a Olivia teve de colocar uma história bem construída e de personagens que realmente se dão bem. Então eu acho que eu dei 4 estrelas ou 4 estrelas e meia. Não é o meu favorito, porque eu ainda amo demais Entre Estantes, mas eu super recomendo e eu acho que vocês precisam ler mais da Olivia e a Olivia precisa escrever. Tá? Depois, eu continuei nessa vibe de amigos que se tornam namorados, que começam a gostar um do outro. E aí eu li em um dia um livro de 400 páginas, eu tô me sentindo a vitoriosa, tá? Foi a minha vitória de 2017, foi ler, sinceramente, Carter, da Whitney G. Eu nunca tinha lido nada dela, acho que a Fernanda já tinha lido 2 contos dela, ou 2 histórias dela, sei lá, eu não lembro. E eu lembro que ela ficou meio assim e tal, e eu falei assim, vou começar com o pé meio atrás, né? E é um new adult, né? Que é do pessoalzinho que saiu da escola, que já tá na faculdade, já acabou a faculdade e tal. E assim, no dia de eles estão acabando a faculdade. E eu gostei demais, eu gostei demais dessa história. Eu gostei muito, porque assim, é leve, é ágil. Às vezes você pensa que, foi insta-love, sabe? Eles começaram a gostar, assim, do nada. E realmente, talvez eles tenham começado a gostar um do outro, assim, nesse outro nível, assim, de profundidade, meio rápido. Mas você consegue ver que, assim,
o desejo, sei lá, o interesse despertou, mas ele foi caminhando continuamente e a relação dos dois é uma relação muito bacana e eu gostei do desenvolvimento. Talvez seja uma história bem clichê, talvez seja uma história bem clichê, mas eu fiquei surpreendida com o final e com alguns dos acontecimentos, então por isso eu acho que eu dei 5 estrelas ou 4,5, mas se tornou um dos meus favoritos do ano, com certeza. E aí, no final do mês de outubro, eu li Vovô Deu no Pé, do David Walliams, que é um autor de livros infantis. Esse livro também é infantil e eu gosto de ler sempre, assim, um livro dele ou outro, porque ele consegue colocar elementos meio fantásticos em histórias cotidianas e ainda faz sentido, sabe? Faz mais sentido do que muita história cotidiana. E assim, uma das coisas que eu adorei nesse livro foi que ele foi dividido em 3 ou 4 partes, mas eu acho que são 3 partes. Então, assim, eu achei que o livro ia ser de um jeito, aí ele foi do jeito que eu imaginei, daqui a pouco ele teve um plot twist e aí começou a mudar, e daqui a pouco chegou a terceira parte e era totalmente inesperado também, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Então é um livro que, assim, me surpreendeu demais. E eu acho que eu dei 4,5 estrelas, mas eu tô pensando em talvez dar 5, porque realmente me surpreendeu e é uma escrita, o David Walliams, ele é muito bom no que ele faz. E eu acho que é um livro que crianças devem ler, que, assim, o autor, né, ele tem as suas obras. Eu acho que são obras que crianças podem ler tranquilamente, adolescentes também e adultos também, porque dá aquela leveza gostosa, sabe? É uma leitura assim bem fluida, bem fácil, bem leve principalmente. E aborda uns assuntos também que não são tão leves assim, mas são abordados de maneira bem leve. Então eu acho que é um aprendizado e todo mundo deveria ler sim. Aí cheguei em novembro, não li nada, só comecei a ler Qualquer Clichê de Amor, que foi organizado pela Natália Campos, e são várias as autoras, inclusive a Olivia, tem a Rovena, ai, tem a Mônica, ai meu Deus do céu, tem tanta gente, ai meu Deus, a Gabriela. E assim, aí eu terminei, foi o primeiro livro que eu terminei de ler em dezembro, foi Qualquer Clichê de Amor, que foi organizado pela Natália Campos, que é uma queridona. E assim, são vários contos que falam de clichês, né? Que contam histórias com clichês. E assim, eu tava com a expectativa mais ou menos alta e tal. Aí eu li o primeiro conto, meu Deus do céu, esse livro é maravilhoso. Aí eu li o segundo conto, meu Deus do céu, todo mundo é maravilhoso. E aí depois o livro foi dando uma caidinha um pouco, e daqui a pouco ele subiu e terminou assim no ápice, que foi a minha história favorita, a última história, Fábio Júnior Nunca Será o Mesmo. E eu acho que, assim, a única crítica que eu tenho a fazer sobre esse livro não é nem aos contos, mas é ao tamanho dos contos, que eles não seguem um padrão. Então, assim, o primeiro e o último conto são enormes, parecem livros. E aí o resto, assim, é muito rapidão. Então você fica assim, não tem muita consistência, sabe, no tamanho dos contos. Então, talvez eu tenha dado umas 4,5, mas assim, eu acho que eu dei 5, talvez. Não lembro. E aí eu sei que eu amei. Eu amei. Tem gente que fala mal de clichê e tal, que é muito chato, que todo mundo vê isso. Mas, gente, clichê é clichê. E quando ele é bem trabalhado, clichê vale, tá? Por histórias, assim, que eram pra ser super surpreendentes, meio redundante e meio feio de falar, né? Mas, assim, eram pra ser completamente, nossa, inovadoras. E apesar de não serem histórias, nossa, inovadoras, são histórias tão gostosas e fazem assim, um calorzinho gostoso dentro da gente. Então, eu recomendo demais. É uma coletânea que é independente, né? Foi organizada ali pelas meninas mesmo. E assim, ai gente, eu quero esse livro físico, eu quero na minha mão, eu quero abraçar as meninas. Então, assim, eu recomendo muito, muito mesmo. E, por fim, a última leitura de 2017 foi uma leitura que, assim, eu achei que eu ia fazer muito antes e acabei que foi muito depois. E, pasmem, eu li a continuação de... Como é que é o nome do primeiro? Diário de uma Princesa Improvável, da Meg Cabot. Então, eu li um Desastre no Casamento Real. Que é a história daquela irmã postiça... Não é irmã postiça, né? A irmã bastarda, com muitas aspas, da Mia, da Mia Termópolis, né? E o primeiro livro, eu vou deixar a resenha aqui em cima, o link. Eu não gostei do primeiro livro. Eu achei super mal desenvolvido, muito nada a ver em algumas coisas e atitudes. E aí eu falei assim, então, vou ler o segundo que eu quero ver como é que vai ser, né? E foi bom. Gente, o negócio foi bom. Foi bom porque, assim, agora você conhece mais a personagem, conhece mais eu conheci pelo menos mais a avó da Mia, né? E eu comecei a entender mais ela e tal. Só que assim, dessa vez ela não foi tão sem noção como ela foi na história passada. Então,
fez muito mais sentido. E eu tava super achando que ia ser só um livro sobre casamento, que ia dar APT no casamento, que ia ser um negócio super, sei lá, uma bagunça. E foi totalmente diferente, foi muito diferente do que eu esperava. E eu acho que talvez por eu ter começado a leitura com a expectativa lá embaixo, isso foi bom, porque eu terminei muito surpresa e gostei bastante da história, tanto que eu dei 4 estrelas, sabe? Então, assim, eu acho que a Meg ainda não está perdida, eu acho que todo mundo, assim, tem como surpreender. Eu espero que a Meg continue surpreendendo e surpreendendo positivamente, porque a primeira história não foi nada positiva, foi o primeiro livro que eu li no ano e olha que engraçado, o segundo livro da série foi o último livro que eu li no ano. Então, assim, um balanço geral, eu acho que esse ano foi um ano de muitas leituras boas, mas agora no finalzinho arrasou mesmo e eu fiz escolhas muito boas e eu espero que 2018 também seja um ano de muitas leituras boas. Quanto a Fernanda, eu não sei o tanto que ela leu, tá? Eu tenho que dar uma olhada no Scooby dela, mas talvez ela faça depois um vídeo para falar das leituras dela de 2007. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham começado o ano agora lendo bastante, lendo coisas boas. Eu já terminei um livro também que eu gostei bastante, que eu tinha começado agora em 2017. E isso aí ficam cenas para os próximos capítulos. Então, gente, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima!